Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Brasileiros pelo Mundo. Hoje a gente vai dar uma volta grande, vamos para o Cazaquistão. Eu tô achando chique esse quadro, porque Cazaquistão não é aqui do lado, né? Não é um lugar muito comum em que brasileiros vão a viagem ou para morar, enfim. E hoje eu vou bater um papo com a Diana, que está no Cazaquistão, e vai contar um pouquinho a experiência dela, o porquê que ela escolheu este lugar, o que tem de diferente lá, né? Quais são as dificuldades maiores, quais são as facilidades. Enfim, nós vamos bater um papo bem legal. A Diana faz parte de um projeto, inclusive, de divulgação desses lugares com outras meninas muito especiais e que ela vai divulgar aqui pra gente. Vamos ver se ela já está on. Deixa eu só colocar o título aqui na live. Diana, já vou te chamar, eu vi que ela já está on. E você que chegou aqui agora, compartilhe com os seus chegados, com os seus amigos. Calma aí, vamos chamar a Diana. Olha, a dona Rafaela online, senhor Carlos, Diana, Pati. Diana, direto do Cazaquistão. Olá, Olá, tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo perfeitamente. Vamos ver se a galera aí tá te ouvindo. A Rafaela dando bom dia, mandando bandeirinha do Brasil, brasileiro em tudo quanto é canto. Diana, primeiramente, muito prazer. Obrigada desde já por aceitar o convite. Espero que você goste do nosso papo e a gente consiga aproveitar bastante das informações aqui. E queria que você se apresentasse aí, né? Falasse um pouquinho sobre você, só pra gente dar um gostinho. O que que essa brasileira está fazendo aí? Nós vamos saber depois. Tá bom. Eu, Karen, pelo convite. É super gostoso, né? Compartilhar um pouco da nossa experiência e a gente se sente até próximo, né? Dos Sim. brasileiros. Então, assim, é uma delícia. Eu super agradeço estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigada. E, bem, eu sou uma paulistana, Aham. morei boa parte da minha vida em São Paulo mesmo, na capital. Uhum. Sou filha de uma baiana com um alemão. Nossa! Já tem Que uma da hora. mistura boa, casada com um brasileiro também, Aham. paulistano. E meu marido trabalha na aviação, tem um filho de 13 anos, fez agora recentemente, e uma cachorra de 3 anos. Então tá Ah! todo mundo nessa aventura. Um filho, marido brasileiro. O filho é brasileiro também? Ou nasceu aí? O filho é brasileiro também, também de São Paulo. E a cachorra? Também de São Paulo, Todos de São Paulo. Que legal, Diana. todos Quando de São Paulo. eu vou até contar pra galera da onde eu te conheço. Na verdade, gente, eu não conheço, não. Eu sou atrevida mesmo. Eu saio caçando o pessoal na internet, né? E pela hashtag, uma delas, eu acho que foi Brasileiros pelo Mundo mesmo. Eu fui caçar o pessoal, vi que tinha uma brasileira lá neste lugar, Cazaquistão. Falei, gente, uma brasileira em Cazaquistão. Não que não seja possível, mas muitos brasileiros migram ou para os Estados Unidos ou Europa. Então não Sim. foge muito, né? Fica nisso. Aí eu queria saber por que Cazaquistão? O que que levou vocês a irem aí? Na verdade, a grande maioria das pessoas, quando migram, quando fazem essa movimentação, Uhum. realmente vão para esses países que você comentou. Sim, E desejam, né, almejam, planejam sim, fazer essa mudança. Até porque mudar de bairro, mudar de casa não é simples, quanto mais mudar de país. exatamente. E na verdade, nós não escolhemos o Cazaquistão, foi o Cazaquistão que escolheu a gente. Ah, Então, em mais ou menos fevereiro ou março do ano passado, meu uhum, marido recebeu uma proposta dentro da área dele, que é a aviação, de vir para cá. Na entendi. época, nós estávamos morando na Bahia e eu também não fazia ideia de onde era o Cazaquistão. E aí ele perguntou, ele falou, ó, rolou essa proposta de ir para o Cazaquistão, o Uhum. que que você acha? Aí eu falei, olha, eu não sei nem onde fica o Cazaquistão, mas se você aceitar, a gente vai, né? Sim, Aí horas, vamos, somos Aí, aventureiras. exatamente. E eu tava no período que ele recebeu essa proposta, eu Uhum, tava sem trabalhar, porque eu trabalhei durante quase 20 anos na hotelaria e a gente uhum, tinha feito essa movimentação para a Bahia, até por conta da aviação.
E Sim, aí eu tava nesse momento de adaptação também lá com meu filho e tal. E aí eu entendi. falei, deixa eu ver, né, onde que é o Cazaquistão, e tal. Fui olhar, aí eu falei, gente, eu vou sair de menos 35, 37 graus, de mais 35, 37 para Aham. menos 35, 37. Faz esse Mas tudo frio bem. mesmo? Na noite que eu cheguei aqui, tava menos 35 ou menos 37. Tava bem frio quando eu cheguei. Eu cheguei em dezembro, eu vim depois. Então, Entendi. meu marido, em abril, assinou o contrato, tudo. Ele veio. Uhum, E aí, como tinham 3 meses de adaptação numa outra cidade, que é Almaty, que é a matriz da empresa, uhum. a gente optou por ter um cachorro, ter o processo todo de documentação e termos um filho, ele vir, ficar esses 3 meses de adaptação, visitar a escola, entender um pouco de como que o país funcionava para depois a gente vir. Sim. E aí só em dezembro que eu vim, eu, meu filho e a cachorra. Quantos Então anos ele que já tinha o tá. seu filho? 12. Na época tava com 12, né? Aham. Fez 13 agora. Você é nova, Então então, por aí. Então, o Cazaquistão ainda é novo para você. é novo. Aham. E aqui eu falo que todo dia é novo, principalmente agora com esse negócio dessa pandemia, tudo mudou de Aham. novo, né? Eu acho que você nem conseguiu ver muito o super normal, né? Entre aspas. Não, porque quando eu cheguei estava muito frio, né? Então eu Uhum. cheguei no pico do inverno. Então a nossa programação era praticamente de um lugar fechado para outro lugar fechado. O que Entendi. tem muita coisa para se fazer em lugares fechados. Mas como meu filho também estava em aula, tudo eu acabei não viajando muito. Eu Uhum. comecei eu viajei agora, recente, mas não sei muito do Cazaquistão, eu mesma tendo ido. O que eu sei é das amizades que eu fiz aqui Uhum. e de a gente curiar mesmo, né? Tá, mas peraí, amizades. Você já falou outra língua ou encontrou uns par de brasileiro aí? Não, brasileiro, até Aham. a Cássia que tá aqui, ó, Ah. é uma brasileira que a gente se encontrou agora Meu recente. Deus. É outra doida, então? É outra doida. Ela até falou, eu achei que nem tinha mais brasileira aqui, Não é, porque tipo, quando eu postei, desculpa te interromper, mas quando eu postei o folder, eu entrevistei já umas 20 pessoas, eu acho que aqui no quadro, e boa parte delas, como eu disse, foi da Europa, né? E ok, super legal, tem muitas experiências. Eu mesmo estou na Europa, estou aqui em Londres, e quando eu postei que era do Cazaquistão, o pessoal falou assim: Nossa, cara, tem brasileiro como lá? você achou essa pessoa? E foi engraçado que até 2 noites depois que eu tava aqui, Aham. a gente foi tomar um café e a gente falando, meu marido falou, ó, pode falar tranquilamente, porque não tem brasileiro aqui, ninguém entende o que a gente Tipo, fala. pode xingar até, pode falar um monte de coisa. E a gente conversando, graças a Deus a gente não tava falando mal nem nada. E Ah, aí tinha um casal na mesa do lado, e aí ele cutucou assim meu marido e falou: Vocês são do Brasil? Aí meu marido olhou pra mim como que diz assim: Eu só acabei de falar que não tinha brasileiro aqui e acabamos de encontrar um. brasileiro é E igual aí, mato, né? gente, é impressionante, é impressionante. Mas eu comecei a encontrar as pessoas agora pelo Uhum, Instagram. E por conta do projeto todo que a gente vai comentar, uhum, mas eu só tinha contato com quem era da aviação que estava aqui. sim. Então tinha o meu marido aqui no Sultã, que é onde eu moro, que é na capital, foi o primeiro dos pilotos a chegarem aqui. Já tinham dois em Almaty, mas aquele foi o primeiro e depois chegaram mais alguns. Eu acho que tinham da aviação uns 6, 7. Não tinham muitos, mas era bastante para o que a gente tem hoje aqui. Sim. E aí vocês conversam aí, você fala inglês, ou tem outra língua? Como que é? Olha, ai, gente, desculpa as perguntas ignorantes, mas é que realmente eu não sei, tá? E eu acho que boa parte do pessoal que tá aqui talvez não saiba também. Não, e as pessoas perguntam mesmo que língua Uhum. que fala. Aqui eles falam o russo e o cazaque. O cazaque é a maior parte, né, é a língua local. Aham, E o russo por ser um país que fazia parte da antiga União Soviética. entendi. Então, o cazaque ainda é mandatório em algumas nas escolas, né? Uhum, E o russo, que é a língua principal, assim, de comércio, essas coisas. Eu comecei a estudar o russo aqui, uhum. porque eu praticamente não tive tempo, né, para conhecer o Sim, país e me preparar para poder vir.
Então, eu comecei a estudar o russo aqui. Inicialmente, eu estava estudando com uma professora que me dava o russo e a gente se comunicava em inglês. Uhum. E depois eu encontrei uma russa que mora em Portugal, que fala português. E Aham. aí eu tô estudando com ela, para poder, assim, porque eu Entendi. sentia que não estava evoluindo muito, né? Aqui. Deve A pegar própria. muito na questão de expressão, né? Principalmente. Muito, muito. Porque a gente, assim, o brasileiro é Uhum. extremamente expressivo, né? Sim. E às vezes ela queria me explicar algumas coisas e eu falava, meu Deus, que essa mulher tá querendo me dizer? Aham. E o alfabeto cirílico é totalmente diferente, né, do nosso Meu alfabeto. Deus. Então, eu chegava aqui, eu olhava as placas, eu falava, meu Deus, eu não sei nem se eu vou entrar no lugar certo, no lugar errado, porque é totalmente diferente. Eu imagino. Tem isso, né? Porque aprender uma língua já não é muito fácil, ainda mais quando é uma que não tem nada a ver com o alfabeto, né? Não é a base latina, eu não E eles não sei. falam muito inglês aqui, é difícil você Aham. encontrar. Uma das primeiras amizades que eu fiz foi com uma americana, Uhum. e aí facilitou bem a minha vida, até Sim. porque ela dava aula de inglês também, e aí ela me apresentou algumas pessoas que estudavam com ela e que falavam inglês. Uhum. Então foi me facilitando a vida. Mas é bem difícil encontrar pessoas que falem até o inglês muito Sim. bom. Entendi. Você, assim, falava já inglês considerável ou não? Ou chegou aí, até o Não, inglês teve que adaptar também? eu tive que adaptar, me virar, assim, eu tinha inglês para sobrevivência, né? Sim. Meu marido que tem o inglês bom, Uhum. e então no começo eu me senti até insegura de fazer bastante coisa sozinha, porque eu não tinha o inglês fluente. Uhum. O tradutor é super traiçoeiro. Ah, eu acho que, olha, se no inglês pro português já é traiçoeiro, meu Deus, eu nem imagino Nossa, nessa língua aí, né? No caso do eu Cazaquistão mesmo, ou russo. passei maus bocados com esse tradutor. Mas aí Ah, depois você vai pegando. dá um exemplo pra gente. Não, depois você vai pegando os macetes das frases, assim, que você Aham. consegue fazer, vai traduzir corretamente. Mas eu fui em março, se eu não me engano, foi em março. Meu filho ficou doente e a Aham. gente precisou ir para uma clínica durante 7 dias que ele tomava uma Hum, injeção. E a enfermeira lá só falava casaque, ela não falava nem russo. meu Deus. E aí ela botou no tradutor, aí por sorte chegou um rapaz que falava inglês, Uhum. e aí ela me mostrou, ela botou para traduzir em inglês, porque ela viu que eu estava falando em inglês, botou para traduzir em inglês, nem em português ela colocou. E aí veio um mega palavrão, tipo assim, como se assim, seu filho já tá bem ferrado. Aham. E aí eu olhei para a cara dela e falei, como assim? E ela começou a rir, porque acho que ela entendeu que eu disse assim, como assim ele não tá bem, né? Tá bem. E aí, quando esse rapaz olhou, porque ele viu a minha cara, ele falou: Não, não, desculpa, não é nada disso do que tá escrito, pelo amor de Deus. E aí, quando ele falou para ela o que tinha traduzido, ela não sabia onde se enfiar. Tanto que seguinte, a gente voltou, ela não queria atender a gente, ela Meu mandou outra enfermeira. Deus. É, porque aí entra também a questão até cultural, né? Tipo, nós brasileiros tendemos a ter uma boquinha um pouco mais suja, e nem sempre é no sentido tão assim ruim, né? Não que palavras feias, né? Os palavrões não sejam feios, mas às vezes a gente fala na brincadeira, uma coisa ou outra, né? Bate o pé na quina, a gente solta alguma. Aí, imagina aí, ai meu Deus do céu. É difícil, mas Uhum, quando eles veem que você está tentando se comunicar, eles são muito assim receptivos, uhum, amigáveis. Eles não tentam falar inglês de sim. forma alguma, mas eles amam brasileiro. E aí, quando você fala que é brasileiro e eles veem que você está tentando se comunicar no idioma deles, eles começam assim se desdobrar para poder te ajudar, que é diferente de Imagino. alguns países, né? Sim, Principalmente com essa mentalidade soviética. Então aqui, apesar deles serem muito fechados e no começo eu tinha um pouco de dificuldade de entender a expressão deles, uhum. quando eles viam que eu estava tentando me comunicar, um vinha, outro vinha, dava risada e tentava ajudar.
Meu Deus. Então, assim, os primeiros perrengues seus foram relacionados tanto ao tempo, que você chegou com menos 37 graus, saindo de 37 graus positivos da Bahia direto para o Cazaquistão, só 74 graus de diferença, né? É. Lógico que aí tem aquecedor em tudo, né, também. Ah, sim, sim. Nos lugares você tira a roupa, né? Que você Uhum, sente até desconfortável de tão quente que tá. sim. Mas na rua É é punk. triste, é punk. Imagina, então foi o clima, depois você se deparou com a língua, porque ou fala russo ou fala cazaquistão. É, Cazaquistão, tá. Casaco. cazaquistanês, cazaque. Ah, isso aí, gente. Do Cazaquistão. Tá, A língua do casaco. isso, ótimo, melhorou, aí a gente resolve o problema. O pessoal tá aqui falando, assim, que chega da sensação de menos 52, né? A Cássia que você falou que mora aí também. Meu Sim. Deus do céu. Esse inverno, eles falaram todo mundo que eu comento, que eu falo, nossa, muito Uhum, frio. E uhum. eles falam, você deu sorte, que esse inverno tá muito tranquilo. Ah, Esse tá. foi o primeiro inverno que todo mundo comentou que nevou mais, Uhum, mas que estava muito tranquilo a sensação térmica, que teve casos que nem a Casa comentou, de menos uhum. 45, menos Sim, 50. Muito gelado, porque a gente está, né, muito próximo aqui da parte ali da Sibéria, sim. então Não tem eu nem falo que como aqui é fugir, praticamente né? a gente encontrar urso polar na rua. Meu Deus do céu. Enfim, E já agora Paulista, na, pode falar, e desculpa. já agora na primavera, super quente, super, é o oposto. Tipo quanto agora? Assim, A é. gente chegou a pegar aqui alguns dias, agora que tá caindo a temperatura, tá Aham. começando a esfriar, porque a gente vai entrar no outono, né? Uhum. Mas cheguei a pegar 39, Hum. 37 positivo. Oscila muito, né? Muito, bem quente, bem Meu quente. Deus. Então eles também, lógico, que quem nasce lá já é acostumado mesmo, mas eles também lidam com essa diferença de uns 80 graus aí, né? 40 para cima, 40 Sim, para baixo. sim, sim. É fácil. Achei fácil, viu? Desculpa. Enfim, então tá. Daí teve a língua, que você foi dando os pulos porque você falava inglês. Hoje, assim, o casaque você consegue se virar alguma coisa? Ou é mais pro russo mesmo, já que você tá estudando? E se o russo É, também, que nível estaria? o casaque eu nem tento, o casaque é Uhum, muito difícil. Meu filho tem na escola, uhum, e assim, eu nem arrisco. As placas todas têm russo, tem casaque. Às vezes uhum. eu fico me esforçando para tentar ver, porque tem letras também diferentes do alfabeto, são Sim, alfabetos diferentes, mas eu só arrisco no russo mesmo. Nem tento o casaque. entendi. Até a Gisele tá perguntando, muda muito a rotina da população no inverno ou segue normal? Ah, muda a programação totalmente, né? Então, Uhum, assim, eles já são, mesmo no frio ou no calor, eles são muito de shopping. sim, Eles gostam de ir ao shopping. Até porque penso que tem pista de patinação, então acaba hum, tendo opções de lazer no próprio shopping. Mas futebol, por exemplo, aberto não dá, então é só na época que tá calor e agora tava tudo fechado, então não puderam aproveitar. Mas tem uma parte aqui de Boravói que é muito bonito de praia que eles costumam e o casaco eles gostam de viajar. uhum. Então, de final de semana, mesmo com neve, eles viajam. E aí, quando vem o calor, é viagem para praia, né? Entendi. Que é a parte Aí o verão do dura mar. o quê? Uns 4 meses de verão? Ah, no máximo, é. Porque É, no final, no meado de março, que começa a acabar o gelo, começa a esquentar. E sim. agora, por exemplo, a temperatura já tá caindo. Ontem tava acho que 6, 7 graus. Hoje tava um pouquinho mais gostoso. Hoje Começando o tava 17. outono. É, boa sorte para você. Tem uma pergunta da Paty aí que eu até queria complementar. Ela fala: teu filho está se adaptando bem? Principalmente a minha, até complementando a questão aí, quando ele chegou aí para entrar na escola, com 13, 12 anos, né? Essa idade da pré-adolescência, como foi para ele essa adaptação e como está sendo agora, complementando a pergunta da Paty? Quando ele chegou, foi um choque, porque
Ele já estudava, ele tinha feito uma já mudança de escola no Brasil, mas Uhum, aqui era uma mudança de idioma. Ele também tinha o inglês como o meu, não era um uhum, inglês avançado, e ele estava entrando num colégio internacional onde tudo ia ser em inglês. sim, Obrigatoriamente ele tem o casaque, e aí ele poderia escolher mais uma língua que ou seria o russo, ou o turco, ou o francês. Inicialmente ele optou pelo russo, já que uhum, estávamos aqui inseridos nesse idioma. Mas a professora de russo não falava inglês, então hum, ele optou, trocou para o francês, porque o professor falava inglês. Então ele acabou tendo o cazaque e o francês como novos idiomas, e o inglês como principal língua que ele não tinha entendi, segurança. Então, essa entendi, foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que o ano letivo aqui é diferente do Brasil. Então, sim, como nós chegamos em dezembro, em janeiro, quando as aulas voltaram aqui, era uhum, como se fosse o segundo semestre deles aqui e seria sim, o primeiro para o meu filho. Então, ele entrou numa turma hum, que já estava em andamento. entendi. Ele não voltou, Mas tipo, seis não, eles meses. deram a opção assim: vamos colocar ele nessa série que já está em andamento Uhum, e a gente observa como que vai ser a adaptação dele. Se nos primeiros 2 meses a gente sentir que ele não está acompanhando, a gente volta entendi. ele. Se a gente sentir que ele está tocando bem, deixa do jeito que tá. Uhum, E aí tinha essa questão da turma já ser formada, eles já eram amigos entre eles, então tinha essa dificuldade. E nessa idade é diferente de quando a criança é menor. uhum. Porque quando eles estão nessa pré-adolescência, tem os grupinhos. Adolescente é adolescente quanto é canto, gente. Exatamente. Então, tinha essa questão. Uhum, E o que eu acho que foi mais difícil é que o conteúdo, as matérias, eram diferentes das matérias que ele tinha no Brasil. Então, hum, no Brasil, ele ainda não tinha química, ele ainda não tinha física, sim. a biologia ainda era o início da biologia, que ainda está mais dentro das É equivalente ao ciências. sexto ano, né? Quando ele deixou o Brasil, ele estava, acho que no sexto ano, sexto, Ele sétimo ano. estava no sexto e aqui ele Aham, entrou no sétimo, na metade do sétimo, né? Então, entendi. assim, ele pulou como se fossem 6 meses do ano que ele iria começar ainda. Sim, mas a Então, dificuldade de adaptação da língua e inclusão dentro dos grupos, né? sim. Então, quando vinham as primeiras avaliações com as notas baixas, a gente tinha que administrar essa frustração dele, porque Uhum, ele nunca tinha tirado uma nota vermelha. E aí, quando ele uhum, tirou a primeira nota, veio aquela sensação de incapacidade. Então, tudo isso para nós uhum, foi assim bem difícil, uhum. mas ao mesmo tempo muito satisfatório, porque hoje ele superou tudo isso, hoje ele tem inglês fluente em Sim, pouquíssimo tempo, uhum, e as notas dele são excelentes, melhores até do que no Brasil. Então, para ele, a segurança, essa coisa de sim, autoconfiança na sim. capacidade dele foi muito bom para ele e muito satisfatório assim para nós como pais, né? Eu imagino. E assim, essa questão da inclusão em si, ele conseguiu se inserir mais, o pessoal foi mais aberto, a cultura é mais fechada mesmo, até como você falou, pelo menos entre os adultos. Como funcionou isso entre os adolescentes, depois de alguns meses, dias? É bem diferente, até Uhum, os tipos de conversas, de sim, brincadeiras, é totalmente diferente do Brasil. A uhum, sala dele não tem tantos estrangeiros, diferentes da grande maioria de colégios internacionais, que as pessoas são estrangeiras, aqui não, a grande maioria é uhum, local. entendi. Então, o colégio aqui, a escola, o ensino aqui é público, e aí quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor acaba colocando nos colégios internacionais. Então eles acabavam Hum, conversando muito em russo entre eles, o que tornava mais difícil ainda a integração do meu filho nisso. uhum, Mas tem uma coisa que é muito legal aqui, que eles sentam na sala de dois, eles sentam em dois. entendi. Então ele já tinha um colega que automaticamente ele se Ele era aproximou. obrigado a ter que se A, aproximar e vice-versa, né? Sim, e eles se deram bem, então foi bom porque eles acabaram se dando bem. Mas o colégio fez assim de tudo, sabe? Eu tinha uma coordenadora que o tempo todo estava próximo dele, perguntando as Uhum, necessidades dele. Quando ela via
na hora do intervalo que eles estavam falando em russo, ela chamava atenção e pedia para eles falarem em inglês. E todos eles Então, falam assim, a inglês. escola As fala, crianças, assim. fala. Entendi. Todos. Os professores são todos de fora, não são daqui, Uhum, exceto de russo. uhum. Então, eles automaticamente todos falam em inglês, Sim, nem podem falar em outro idioma, mas não tem como privar fora da sala de aula as crianças de não falarem, né? sim, imagino. E que nem você falou, Mas diferente de cidades mais populares no sentido de vários lugares do mundo num só, aí não é tão comum você ver brasileiros ou de tantos outros não, lugares, né? não. Quando a coordenadora falava que ia ter aluno novo que ia estar chegando, ele Aham. falava, vai, tem que ser brasileiro. Eu falava, e esquece, que não vai ter brasileiro aqui. Aí Ai, meu Deus. chegou um australiano, que Uhum. aí tem um pouco assim de semelhanças de algumas coisas com a Sim. gente. E aí também Tropical facilitou. também. É. Meu Deus. Tá, Mas deixa eu só resumir sua história aqui, que o pessoal chegou um pouquinho atrasado, gente. A Diana está no Cazaquistão, foi a convite de trabalho do marido, né? Na verdade, a convite de trabalho, que aham. trabalha com aviação. Foi ela, o esposo que é brasileiro, o filho que é brasileiro e o cachorro que é brasileiro, todos de São Paulo, mas eles estavam morando na Bahia. Saíram de 37 graus positivos, foram para menos 37, e agora ela está contando alguns desafios que enfrentaram já de cara. Um deles, língua, o outro a questão, né, de socializar, já que são povos diferentes, e até mesmo agora a fase do colégio, que foi quando, né, o filho chegou com 12 anos e ter que entrar já na escola no meio do ano, né? Enfim, mas vocês estão sobrevivendo. Ah, sempre sobrevive, né? Sempre sobrevive. Que legal, parabéns por isso. Eu acho que esse começo, né, eu imagino que para vocês muito mais difícil ainda, até por essa questão cultural, né? Mas vocês estão superando e que bom por isso. É, eu acho que todo mundo que muda sofre um pouquinho, né, com essa adaptação, mas aí deve ter sido bem intenso, viu? Parabéns por isso. Até porque eu falo assim que você tem que se desconstruir para se reconstruir. Porque até as referências que a gente tem de piada, de senso de humor, são Sim, totalmente diferentes, né? Então, uhum. aqui eu lembro, criança, a gente vê bebezinho, você sorri, você quer brincar. Nhenhen. Às vezes eu olhava assim para algum bebezinho e aqui eles têm bastante criança, as famílias Uhum. são grandes. Só E as numeroso. mães viravam, assim, sabe? Como se, tipo, o que que você tá mexendo com o meu filho? Uhum. Então, até coisas simples que a gente tem o hábito, né, de fazer, a gente tinha que estar atento para ver até onde você pode ir. Entendi. E como que tá sendo assim, até hoje, né? Como é recente essa sua mudança, com certeza você tá tendo esses estranhamentos, seja por uma questão cultura, seja por essa questão às vezes religiosa, não sei qual que é a religião assim que domina aí. Você sabe Aqui assim? é o muçulmano, mais Aham, de 70% da população é muçulmana, aham. mas eles são bem tranquilos. Você vê poucas pessoas com as vestimentas, eles são Uhum. bem liberais com relação a isso. O que É, também é, facilita. Foi uma coisa que eu até achei que eu fosse me deparar mais uhum. aqui, eu por ser mulher, Sim. mas é muito tranquilo. Aqui é muito tranquilo. É, eu acho que essa questão até a Tati tá falando que é da Eslováquia, até a Tati vai participar com a gente aqui, eu vou convidar também. Já fica o convite ao vivo. A Tati é do mesmo projeto que você já vai contar pra gente um pouquinho. Ela tá falando que lá também na Eslováquia não é muito legal ficar mexendo com os bebês. Eu acho que essa cultura é muito mesmo, né, de brasileiro, da Sim. parte sul do hemisfério de todo, né, todo mundo, eu acho que é razoável. Agora você vai já para a região mais do Equador para cima, fica ligado, Muda né? um pouco. Você já tem que ficar mais distante. Tá, mas aí a religião muçulmana, como eles não são extremistas, é uma religião como qualquer outra, então tem todo respeito, né? Você fala que você não teve esse estranhamento, até pelas vestimentas eles serem um pouco mais liberais. E assim, o que mais assim que você olha assim e fala, meu, além das placas, né, que você falou, tô em outro lugar, tá sendo choque pra mim algumas coisas. O que mais que você poderia contar pra gente aí?
O que eu estranhei muito, porque como eu via a questão do russo, seu idioma, então Uhum, na minha cabeça, quando eu vim pra cá, eu achava que ia ser todo mundo loiro de olho claro. uhum, Só que a gente também faz fronteira com a China, com a Mongólia, e aqui eles têm uma característica assim de traços muito ímpar. sim, Então você vê eles com os olhos, não chega a ser super puxado, mas os uhum, olhos amendoados para puxado, mas uhum, muitos de olhos verdes, olhos azul, ou com os olhos puxados e com cabelo ruivo. entendi. Então isso me chamava muita atenção, que eu falava, nossa, eles são muito diferentes. Uma Às mistura vezes também, né? as pessoas falam, nossa, só tem loiro aí, né? Só tem bem branco, cabelo loiro. E Uhum, não, são poucos. Em algumas regiões aqui do Cazaquistão tem uma influência maior, né, dos russos, então acaba encontrando pessoas mais loiras com esse sim. perfil, mas eu estranhava muito e eu achava eles também muito parecidos. Então, às vezes eu chegava num lugar e aí eu falava com a moça do mercado, tal, que eu já ia algumas vezes, e eu falava, ah, Uhum. você que estava aqui ontem. Não, não era ela, era outra pessoa. Oh! Então, isso para mim Assim, também são foi diferentes, mas não tanto entre eles, assim. Quer dizer, até tem assim. esses grupos que você falou, mas eles têm um traço bem. Ah, esse pessoal é do Cazaquistão. Agora você saberia definir, entre Sim. aspas. Igual o Hoje, brasileiro não tem, né? Diferentão, assim, todos diferentes, todo mundo bonito com as suas não. belezas diferentes. Não, e eles acham a gente super diferente, né? Uhum, No começo eu falava, gente, o que que tanto me olham? Será que é minha roupa? O que que será? Mas quando você começa a conversar, eles acham o cabelo diferente, eles acham o uhum, nosso corpo diferente, o formato do rosto, dos olhos. Então, assim, eles acham, não, eles falam que a gente é muito bonito. Eles falam, uhum. nossa, o brasileiro, todos os brasileiros são assim porque vocês são Aí você fala, diferentes. ai. Porque nós somos diferentes, né? Então, assim, não Sim. segue um padrãozinho. Então, Uhum. acho que eles iam conhecendo alguns que estavam aqui e falavam, qual que é o perfil do brasileiro? Porque é tudo diferente. Exatamente, eu acho que essa questão, quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras culturas, outros povos, é aí que a gente se depara, não que não seja já um pouco óbvio, mas às vezes a gente não vê a riqueza que tem o Brasil e quanto essa diferença é positiva, né? E Sim, se, não dá para entender, né? Como que no Brasil, o Brasil é carregado por tanto racismo, por tanto preconceito, por tanta, sim. né, desigualdade, às vezes até de ideias por ver o diferente, sendo que lá todo mundo é diferente. O brasileiro Sim. não tem um padrão, né? Não tem O padrão é exatamente. a beleza. Eu acho assim, o que eles se encantam muito é com essa coisa de sorrir, Uhum, da simpatia, né, que o brasileiro tem. sim. Então, você vê assim, às vezes até quando eu tô com meu marido, com meu filho, a gente tá rindo, eles olham assim, sabe? Uhum. Tipo, Vocês são nossa, mas felizes. que povo feliz é. É, mas eu imagino, porque aqui, que já é super, né, multicultural, Londres tem um pouco de tudo. Às vezes eu vejo que alguns já estranham, né? Conseguem às vezes identificar que não que exatamente do Brasil, mas falam é latina. Não sabem É, exatamente de onde, né? Mas o povo, o brasileiro e os latinos, de um modo geral, né, carregam isso. é. É, gente, valorizem esse Brasilzão, viu? Não, e assim, aqui quando se fala de Brasil, Uhum, eu fiz até esses dias um vídeo no YouTube uhum, que alguém me perguntou se eles acham que o Brasil é a Argentina. Aqui eles sabem onde é o Brasil, uhum. eles sabem do futebol, eles sabem nomes de cantores, assim, da música popular brasileira. Sim, Eles são loucos por novelas brasileiras aqui. Eles amam novela brasileira. imagino. Então, assim, a referência de Brasil para eles é muito positiva. Legal. Então, o gostoso também de quando a gente sai, às vezes, é da gente também fazer uma reflexão do nosso olhar com relação ao país que a gente veio, né? Da nossa pátria. Sim, Então, isso foi algo que, nesse curto tempo, né? tá Praticamente aprendendo, né? que a gente pare e faz uma reflexão com relação a isso. Sim. E falando em olhar, fale do projeto, ó. Fiz um link aí. O que é o Sim. projeto? Né? Porque a gente tá aqui falando só entre linhas. A galera tá aí ouvindo a gente, mas que projeto é esse que a Karen tá falando? Tá só jogando verde. Conta aí pra gente.
A Paulinha é a idealizadora desse projeto. Ela Que mora se na chama? Califórnia. Nosso Olhar Compartilhado. Uhum. Então, ela também busca várias mulheres que moram, mulheres brasileiras que moram em lugares diversos, Uhum. sempre uma mulher de cada país, onde a gente usa o Instagram de uma forma positiva para trazer conhecimento, culturas, coisas de lugares até famosos e que as pessoas às vezes não Sim, fazem ideia. Então, eu entrei, eu fui convidada, o processo, o projeto já estava rolando, eu entrei um sim. pouquinho depois, mas hoje nós somos, se eu não me engano, 27 países, e toda quinta-feira a gente se compromete em colocar um conteúdo diferente simultaneamente para todo mundo. Que Então, legal. o que diferencia são só os fuso horários, né? Porque cada um Sim. tá num Mas é horário. quinta-feira. Mas toda quinta-feira, se Uhum. colocar a hashtag Nosso Olhar Compartilhado, você consegue acessar o conteúdo de todas as meninas. Pessoal que está Então, aí ouvindo no Instagram, talvez você use o Instagram, mas não sabe que existe hashtags. Essa gente, hashtag, aquele sinalzinho joguinho da velha, serve para vocês localizarem essas pessoas. Talvez vocês nem sigam nenhuma dessas meninas, mas colocando essa hashtag você vai conseguir ver esse projeto. E fica o convite aqui, mulherada do Nosso Olhar Compartilhado. Algumas já entraram em contato comigo. Vou trazer aí. Obrigada, Diana, por sim. fazer a ponte. E tô adorando seguir vocês. Desde quando eu vi, comecei a seguir todas. Uma ou outra que eu acho que eu pulei sem querer, até peço desculpas aqui, porque eu gosto de ver essa divulgação mesmo que vocês colocam de falar do lugar, falar de lugares diferentes, falar de cultura. É muito Essa legal semana, mesmo. a próxima semana que vem, Aham. entram mais duas participantes, que vai ser de Omã e Israel. Meu Então, Deus. a Tati da Eslováquia, a gente acaba até conversando mais por conta de fuso, né? Aham. Mas tem países interessantes, Arábia Saudita, com muita coisa que você nem imagina. Meu Então a gente Deus. brinca, toda quinta-feira a gente faz uma viagem, né, no mundo. Com certeza. E é legal que vocês se conhecem, né? Acabam se conhecendo entre vocês. Estão fazendo algo que realmente é útil. A gente, às vezes, é Sim, muito, né? Nós brasileiros somos muitos, desculpa, carregados por uma cultura americana e cultura europeia, e muitas vezes deixa de conhecer tantos outros lugares legais, que nem você falou, nunca imaginei que ia morar no Cazaquistão, e por causa de uma sim. proposta de trabalho surgiu. Vamos ver qual é, né? Sim, e assim, aqui o Cazaquistão e todos os outros, a Alu, que é do Uzbequistão, tem lugares assim maravilhosos. É uma imersão na história, Uhum. mas ao mesmo tempo aqui, Nur-Sultão é a capital mais nova do mundo. Então, você consegue ter o moderno com o antigo, uma mistura de religiões. Aqui no Sim. Cazaquistão são mais de 131 etnias. Então, Meu você tem realmente Deus. uma imersão cultural Que legal. E de graça ainda, né? Só pra você ir na de graça. rua e falar, vou meter a cara e vou conhecer isso. Eu acho que até o projeto deve estar ajudando você a ir buscar essas coisas, né? Porque que nem você falou, você é Não, nova aí, né? eu falo que cada semana eu fico encantada com as coisas que eu leio daqui. Que legal. E eu esqueci de perguntar, você já tinha morado em outro lugar antes do Cazaquistão ou não? Fora do país, não. Fora do país, não. Hum, Já conheci alguns lugares, tudo, mas morar, fazer nessa proporção de mudança, o que eu tinha ido mais longe mesmo, tinha ido de São Paulo para Bahia. meu Deus, ousada, gente. Foi ousada. Deixa eu voltar numa pergunta aqui. A Marina mandou até, é permitido consumir bebidas alcoólicas aí? Como que é essa questão relacionada até à cultura mesmo? Pode consumir. Tem Uhum, alguns supermercados que não vendem, tem entendi. supermercados que vendem até determinado horário. Uhum, E só que a venda acima de 21 anos entendi. aqui, aí tá, 21 anos. O que não, eu não sei se não pode, mas eu nunca vi Uhum. andar na rua consumindo. Sim. Isso eu nunca Diferente vi. de Berlim, porque se você não foi em Berlim, eu falei, caramba, que lugar é esse? Todo mundo com a garrafa na mão. É bem, Porque tem bem alguns diferente. lugares da Europa que você vê o pessoal coloca no saquinho Uhum, e você vê dentro do saquinho andando, né? aham.
Mas Porque não aqui nem pode, né? isso. Nem no saquinho você não vê. Então, assim, não tem problema quanto ao consumo da Uhum, bebida alcoólica. Só é permitida a venda tanto de cigarro quanto de bebida alcoólica acima de 21 anos. sim. Foi até uma mudança recente. Cigarro era 18, eles mudaram recentemente para 21. Uhum. Mas pode consumir normalmente. E aí o uso do cigarro, assim, é que nem Itália da vida, igual França, que a gente vê, assim, gente usando até, e por isso que talvez houve essa mudança? O consumo choca, assim, você vê até bastante adolescente Uhum, fumando. Eles fumam em restaurante, agora também mudaram a questão do narguilé, não sei como é que fala, aham. para não pode mais fumar dentro dos estabelecimentos, que antes podia, mudaram isso, acho que tem uns 2 meses. Narguilha é daí, não é? Dessas regiões aí, né? A Eu pessoa não que... tenho a menor ideia, Eu, mas eu aqui acho. é bem consumo, assim, bastante gente. Popular, né? Agora, é, e é barato. Aqui o cigarro, diferente de alguns lugares da Europa, aqui é barato. Entendi. Daí Então, aqui, também isso se fosse facilitava o... com 5, 6 reais, você compra um cigarro de uma marca Entendi. boa. É, o que encarece muito, assim, a gente vê no Brasil, até aqui, é a questão do imposto, né? Falando em imposto aí, você já chegou a ver como é que vai funcionar isso? Se é um país que cobra muito imposto, se aluguel é muito caro? Tem, Fala aí de é, contas, vamos falar de contas. o meu marido, ele tem a dedução de imposto aqui, Uhum, mas para estrangeiro, no uhum, contrato do meu marido, é 10%. uhum, O que é retido é um valor fixo, independente do que for. É 10. entendi. Eu sei que para eles aqui é um pouquinho mais, mas acho que é assim, coisa de 13, 15%. Não, Ah, o não é. estrangeiro é menos? O estrangeiro é menor. Uhum. Entendi. Talvez E para incentivar até eu essa acho que vinda? sim, eu acho que sim. Entendi. Então, tem bastante empresa estrangeira chegando aqui. Aqui a Uhum, economia gira em torno do óleo e do gás. uhum, Então, tem muita empresa grande aqui, tem muita empresa grande de consultoria. entendi. Então, eu acho que, como é um país que está em desenvolvimento, eu acho que é uma certa forma de chamar, né, algumas marcas Entendi. para investirem aqui. E como que funciona? Aí o Estado é muçulmano ou é um Estado laico que tem muita gente com religião muçulmana, você sabe? Eles falam que é islâmico, né? Aham, Mas que nem tem até um monumento que foi construído aqui em Nur aham, Sultan, que chama até o da fotinho, que é a pirâmide, sim. é o Palácio da Paz e da Reconciliação, onde o Hum, presidente criou esse uhum, palácio para mostrar que, independente de aqui ser 70% um pouco mais islâmico, o país ele é aberto para todo tipo de religião. legal. Então, você não se depara, até quando você conversa com as pessoas e eles perguntam no Brasil Uhum, a diversidade de religiões que tem e tal, eles têm interesse em saber, não é algo que sim, eles vão ou tentar te converter, te manipular para ir. Não, eles são super abertos. Então, sim, hoje, eles se apresentam como um país aberto para todas as religiões, entendi. todas as É, crenças. eu tô te perguntando essas coisas assim, ligada à política, ligada à religião, porque a gente, às vezes, né, muitos de nós brasileiros têm a sensação de que tudo que é Cazaquistão, Uzbequistão, é até difícil falar isso, tudo que é usamos, assim, até por associação, às vezes não, acho que a maior parte é errônea, com os outros países que a gente sabe que existem as guerras, né, principalmente travadas pelo Sim, petróleo, por isso que eu estou questionando, né, para ver se não tem sim. esse extremismo visto, seja na política, seja na parte religiosa, que a gente sabe que é o que pega em qualquer país, né? Não, não. Assim, na parte da política, durante 30 anos o país foi governado, teve o mesmo presidente, que foi Uhum, o Nursultan Nazarbayev. No ano uhum, passado, o Tokayev assumiu. Então, assim, eles se dizem abertos, mas o poder sim. não tem, o povo não tem muito poder para poder decidir algumas coisas, não. É a tal Então, da assim, é aberto. democracia, né? A democracia fragilizada, assim como ocorre no Brasil também, independente de quem está no poder ou não, mas é algo novo no Brasil. Aí deve ser novo. Aí também é democracia, você sabe? Se é. Sim, sim, sim. Entendi. Uhum.
Entendi. Dizem que é, né? É. É, gente, poder na mão de qualquer um, quando é demais. Por É, isso que a democracia tem mas, que ser fortalecida, né? mas é engraçado que, diferente que assim, as pessoas aqui, Aham, estando ou não satisfeitas com o governo, elas são extremamente patriotas. entendi. Então, se você vê bandeira nos carros, nos prédios, as pessoas amam assim falar do país. Uhum, Elas falam sim dos problemas que existem com relação à política, mas eles respeitam ao extremo quem está no entendi, governo e as decisões que são tomadas. entendi. E isso talvez no seu olhar, assim, olhando de fora, é positivo ou talvez até se fala assim, ah, às vezes são meio oprimidos e estão ficando quietos. Eu acho que tem um olhar assim, é Meio a meio. positivo, meio Aham, Tem, tem, entendi. um, tem um lado que eu acho que é muito positivo, essa questão do respeito. Você não vê manifestações, você Uhum, não vê as pessoas se agredindo, não uhum, tem essa briga, né? uhum. Mas, por um outro lado, você acaba não tendo um livre-arbítrio, você acaba aceitando e vivendo aquilo e Sim. acabou, né? É difícil conciliar as duas coisas, você não se manifestar Sim. algumas coisas e as coisas acontecerem sem. Não, eu entendo perfeitamente. Até a Lari, você está perguntando se a live vai ficar salva. Vai, você chegou atrasado, mas eu vou salvar essa live, pretendo. Se nada der errado com esse Instagram, eu vou salvar. E você aproveitou e fez uma pergunta aqui. Não sei se já falaram sobre isso, mas há muito preconceito aí. Você percebeu? Seja o racial, seja questão de xenofobia, né? Lidar com os imigrantes. Sim, sim. Apesar de ser muito aberto esse lance da religião, Uhum, aqui essa questão da opção sexual é uhum. muito delicada, Uhum, não assim velada, não pode ser falado, mais que no né? Brasil. Muito mais. Então, assim, Uhum, aqui eu soube de pessoas que mudaram, foram para outros lugares para poder se assumir, porque uhum. a própria família não aceitava. Recentemente teve uma publicação de uma família que estava atrás de um apoio médico para abrir a cabeça do filho, porque achavam que tinha Meu alguma coisa Deus. errada dentro da cabeça dele. Então, nesse aspecto, é muito triste ainda aqui. Uhum, Assim, nem se falam, nem se comentam sobre isso entendi. aqui. Questão racial é bem. Eu sinto muito que nem essa minha amiga americana, Uhum, ela é negra e uhum, ela fala: a minha sorte aqui é que eu sou muçulmana. Primeiro, que não gostam dos americanos, e uhum. segundo, que tem essa questão racial. Então, se eu ainda não fosse muçulmana, eu tava ferrada aqui. Eu imagino, porque de certa forma, né, a religião, aí no caso, está sendo a salvação dela para ela se incluir nesse grupo. Porque Sim. ó, esses países do ão aí que eu falei, né, tem essa treta mesmo com os Estados Unidos, e não é à toa, porque a gente sabe que ó, são lugares muito explorados, né, pelo povo norte-americano, não o povo geral, né, Sim. gente? Tô falando de quem tá no poder mesmo, tá? E imagino chegar aí. Quando eles veem que a gente está falando inglês, Uhum, e eles perguntam já de onde você é. E quando você fala que é brasileiro, eles mudam já totalmente. uhum, Então você percebe essa diferença sim. entendi. É, é triste que é um negócio que é o racismo é uma coisa que parece que tá em tudo que é lugar mesmo, né? Ah, Já virou anos e anos e anos. Lógico que algumas regiões, alguns países, a história justifica entre aspas, né? Porque é uma coisa sim, injustificável, mas explica muita coisa. E a gente sabe que no Brasil, por exemplo, né, a escravidão foi algo recente, que terminou recentemente. A cabeça dos brasileiros, educados às vezes pelos avós, continua, né? Por isso que é algo que tem que ser martelado. Mas é uma coisa que acontece aí também, infelizmente. sim, sim. Pesado, pesado. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta. A Paty perguntou: você se sente segura aí? Vamos falar de feminismo, de, enfim, a nomenclatura que você quer usar. A mulher em si. Você consegue, assim, sair na rua de boa? Como que é? Você se sente mais segura aí do que onde você morava no Brasil? Sim, aqui é extremamente seguro. Uhum, Já comentei também até no Instagram, já comentei em alguns lugares. Você vê criança indo para a escola sozinha, uhum, 7 anos, 5, até menor. uhum. Você vê eles andando de patins, patinete, E você principalmente tá na agora que capital, né? eu tô na capital, que é Nur Uhum, Sultão. Tranquilamente, você vê
em praça, o pessoal trabalhando com notebook. Então, é extremamente seguro. Eu me sinto, eu posso sair, eu posso pegar táxi de noite, de madrugada, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai falar nada. Eu já peguei junto Uhum. com essa minha amiga americana e Não teve ela até problema falou: nenhum. será que a gente precisa se preocupar? Eles nem olham assim, eles dão boa noite, é do ponto A para o ponto B, então é muito tranquilo. E na rua A, a- também, assim, você vê assim, os tran- homens, como é, não como. mexem, eu pelo menos assim observo, porque falavam muito disso, de toma cuidado, Uhum. porque você é estrangeira, é diferente. Eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora, nunca. E no Brasil você passou? Já, Ah, não, só uma pergunta. infelizmente, Não vamos causar, não, né? Mas só para. já. Até estava lendo uma pesquisa essa semana, eu tenho até que ver a origem para ver se não é incerta, mas o Brasil estava em segundo colocado nesse caso de como os homens lidam com as mulheres nas ruas, né? Desse respeito. Enfim, no segundo lugar, E bem aqui, negativo, tá, gente? Não é e no positivo. aqui no verão, a mulherada anda de shortinhos, mini saia, anda tranquilamente. E ninguém E mexe essa com nada. mulherada do verão, assim, que usa mini saia é o pessoal da religião do Islã? Ou são Sim, os outros? Aham. É sim, bem tranquilo mesmo. bem tranquilo, bem tranquilo. Interessante. Você vê algumas Uhum, com lenço, tudo assim. uhum, Muito difícil ver com a burca toda, com a baia. uhum. Você vê só assim, calça jeans, blusa e o Sim. lenço, né? Mas pouquíssimas. Até na escola do meu filho, que a parte administrativa é toda local, Uhum. apesar de ser o colégio internacional, essa parte administrativa, você conta assim de 10 mulheres, uma usa. Eu Não vê acho que bastante. é, eu acho legal desse papo que a gente está tendo aqui, porque realmente desmistifica muitas coisas, né? Óbvio que tem alguns problemas, como você mencionou aí, a questão do preconceito racial, homofobia, né? Que a gente vê que eles não têm essa liberdade das pessoas, né? Sejam elas bissexuais ou homossexuais, se manifestarem. Tem muito que avançar quanto a isso, mas vê que, por outro lado, outras coisas são bem à frente, né? Sim, sim. Interessante. Olha, eu vou falar a verdade que eu fiquei um pouco surpresa com algumas coisas, porque realmente eu tenho meus preconceitos, eu acho que todo mundo tem. E conhecer, né, informação desmistifica muita coisa. Eu acho que isso vale Totalmente. para tudo, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu vim também Uhum. com estereotipos, né, na minha Sim. cabeça. Uhum. E aí, por isso que eu falei que aqui cada dia é um novo aprendizado, é uma adaptação. Porque às vezes você tem uma ideia na sua cabeça e você se depara e você fala, nossa, não tem nada a ver com aquilo Imagino. que eu imaginava. E eu fui recentemente para outra cidade e as pessoas lá, por exemplo, isso de brincar com criança, tudo, lá Uhum. era mais tranquilo do que aqui. Entendi. Então, acho que também tem a questão de estar na capital, de ter algumas famílias mais conservadoras em determinadas regiões. Sim. Então, o Cazaquistão é uma grande aventura a ser desvendada. Então eu espero que você desvende. Até queria te fazer uma pergunta antes da gente terminar, que já tá dando uma hora, passou voando. Agradeço todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Você pensa, você tem assim, o contrato do seu marido é por tempo indeterminado, vocês têm um prazo aí, vocês pensam em outro lugar, se vocês pudessem escolher morar em outro lugar, arriscar uma nova aventura, pensam ficar a vida inteira, qual é a boa? O contrato dele, quando ele veio, eram de 3 anos. Em Uhum, março, com a pandemia, eles rescindiram todos os contratos dos expatriados por ordem do governo. E uhum, aí refizeram o contrato do meu marido por 1 ano. entendi. Então, por 1 ano, a gente tem esse contrato. Então, em julho do ano que até julho do ano que vem, que foi Sim, renovado agora desse ano, a gente está por aqui. entendi. Eu falo que a minha vida inteira foi emoção e um momento. Então, Aham, acho que se surgir alguma oportunidade, sei lá, no Japão, na China, nos Emirados, qualquer lugar, e for interessante no momento, a gente vai. que Não tem um legal. lugar que o meu sonho é morar no Canadá, é morar na Sim, Inglaterra. Não, eu acho que a vida proporciona um momento pra gente. Então, eu vivo o presente, eu vivo cada que dia como se legal. fosse um dia, aberta para tudo que a vida Sim, oferece. E se amanhã bater na porta
A Inglaterra eu vou se bater para voltar Para para o qualquer Brasil. lugar você tá indo. Eu vou. Não, e eu acho que agora que você já saiu uma vez, já foi para um lugar que talvez você tinha mesmo esses estereótipos criados e você viu que muita coisa você já desconstruiu, eu acho que como ser humano você já aprendeu muita coisa, né? E você fala Com assim, opa, certeza. vamos aprender mais um pouco, se tiver que aprender, né? Eu acho que é uma experiência que vale para todo mundo. Quem não Uhum, foi, e às vezes por medo, uhum, não tá se prendendo por esse medo, sim. o medo sempre vai existir. Então, assim, vai com medo Uhum. mesmo. E depois você vê que esse medo não pode ser maior do que a sua vontade de viver, de evoluir, de construir. Entendi. Que bom e que tomara que as pessoas se incentivem mesmo a testar, né? Não é que a gente quer que todo mundo saia do Brasil, não é isso, gente. A ideia do quadro não é esse, eu acho que nem do Não, projeto de vocês. A ideia é mostrar, né, que há outros lugares, há outras pessoas, há outras culturas e é questão de aprendizado para a vida mesmo, né? com certeza, com certeza. Eu ia acabar só, lembrei de uma pergunta. Desculpa, que ainda tem aqui, eu tô vendo que tem 2 minutinhos. Você sabe como que é? Você, o teu marido foi a contrato de trabalho, mas você sabe se tem outras possibilidades em questão de imigrantes, bolsa de estudos, ou se tem algum acordo, alguma coisa? Você chegou a ver Tem, isso? inclusive, tem 5 ou 6 bailarinos que estão aqui brasileiros, que eu descobri recentemente, que Uhum. eles vieram de bolsa. Não sei se todos, mas acho que Aham. alguns vieram. O país ele é aberto. Uhum. Essa americana mesmo, o marido dela, eles vieram a turismo e ele hoje é empresário aqui. Ele abriu um Hum. negócio aqui e resolveu investir e não Não tem voltaram. aquela imigração terrível que chega e enche de perguntas? Não, 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 não. O brasileiro não precisa de visto, se eu não me engano, por 30 ou 60 dias, pode Uhum. vir sem visto, mas mesmo na imigração, eu já vim com um contrato, então eu estava com o visto do meu, Sim. atrelado ao contrato do meu marido, é muito mais tranquilo. Mas até brasileiros que eu soube que vieram, não tem essa quantidade de pergunta, é bem tranquilo, muito Pelo tranquilo. menos o passeio dos 30 dias é garantido. É garantida, só não pode perder o papelzinho, viu, gente? Aquele papelzinho que entrega. Você não vai Fica com parar pra isso. pegar. Coloca no meio do passaporte, mas guarda o passaporte também. Misericórdia. Isso. Não perde o papel. Diana, eu quero muito te agradecer, adorei o papo, passou super rápido. A galera que mandou pergunta aí, ó, tem gente aqui, ó, a Lei César mandando, essa mulher é sensacional, eu também achei. Obrigada, Tem obrigada. a galera agradecendo aí. Olhamos que foram entrando, tanta gente legal. Ale, faz muito tempo que eu não falo. Manda um beijo aí, se despede do pessoal agora, o que você Todos, quiser falar. todos. Eu vi a Rê, a Thaís que entrou agora há pouco. Em dezembro, provavelmente eu esteja no Brasil, e aí Aham. quem der para eu ver, eu vejo. Mas fiquei super feliz de quem participou aqui com a gente. Quem não participou, depois assiste. E Sim. Karen, super obrigada pelo convite. Espero que todas as meninas aí do projeto participem aqui com a gente, porque elas são sensacionais. Só tem mulher sensacional nesse projeto. Gosto assim, gosto de mulheral, mulheral. Agora eu vou te dar tchau correndo, que tem 1 minuto aqui, eu não quero perder a live. Gente, muito obrigada. E quando você vir passear pra cá, ou a hora que eu for pro Brasil, a gente se encontra lá. Uma hora ainda vai rolar o tal do encontro Brasileiros pelo Mundo. Daí junto o olhar compartilhado, junta todo mundo. Juntar todo mundo. Obrigada, Obrigada, gente. Karen. Tchau, Bom dia. tchau. Obrigada. Bom dia.